Cheguei, gente. Cheguei atrasada, mas cheguei. Como é que vocês estão? Quem for entrando aí, sejam bem-vindos. Deixa eu mandar a live aqui pra galera poder participar. Oiê! Encaminhe a live para os seus amigos, gente. Para eles não perderem a oportunidade de assistir também. Deixa eu já colocar aqui. Ronaldo. Será que foi? Será que deu certo? Boa noite. Deixa eu ver. Vou mandar de novo, que pode ser que não, o convite não foi. Foi? Aê! Ao contrário. Oi, boa noite. Aê, deu certo. Deu Boa certo. noite, Pai do Senhor. Paz do Senhor, filha, tudo bem? Estou bem, com o Senhor. Tudo bem, graças a Deus. Eu estava já aqui, era compartilhando já. Ah, então. Mandar esse povo aí compartilhar. É isso aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto 23 Passos para um 2023 abençoado. Deu uma atrasadinha porque eu estava, trabalhando, estava na banca de TCC, mas deu certo, ela não foi aprovada. Oh, E hoje ainda não, esse convidado, ainda não terminou a faculdade? eu terminei, agora eu estou dando aula. Ah, diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu tô com esse convidado maravilhoso aí, ó. Eu até brinquei na última live que o senhor participou e assistindo. Eu falei, é engraçado porque eu cresci, mas eu continuo chamando de tio Rinaldo. E aí, como é que faz? Não, mas não tem problema não, eu te conheço pelo nascimento, não tem problema não. Pois é, gente, não tem jeito. Ficou E, tio Rinaldo, tia e o inter- Rosana. e o interessante é que para quem a gente gosta não fica velho, né? Eu estava olhando aí a sua idade e você não fica velho. Para a gente não, né? Que a gente conheceu desde a infância, né? Quando você nasceu, eu tinha a sua idade. É mesmo? Olha só. Eu, Ai, ai, é um prazer ter você aqui. Estou muito amém. feliz por ter topado participar dessa live. Eu, de vez em quando, acompanho as suas lives aí, né? Seus projetos que você tem. Estou sempre de olho. E o tio Rinaldo é uma pessoa que é da nossa família, né? Desde que nem ele falou, antes de eu nascer, já conhecia a minha família. É dali daquele mesmo, eu falo que é o celeiro, né? De profeta que é Canarana ali. Foi uma bênção, uma igreja muito abençoada. E eu sou grata a Deus pela sua vida, pela sua família. Ontem estava conversando com a Bruna também, falei isso para ela, que tá com a maravilhosa Susan, que é um milagrinho de Deus. Eu fico olhando assim meio de longe, porque a gente não tem aquele contato diário, mas o amor permanece igual, nada mudou. Verdade. E eu estou muito feliz por você ter topado participar. Amém. Eu também estou feliz por algumas razões. Não sei se eu posso usar esse tempo aqui para isso. Pode falar. Eu, eu me converti em 1994, quando ainda seu papai era solteiro, né? E É. logo que eu me converti, um ano seguinte ele se casou e depois veio você, né? E uma das pessoas que mais me ajudou na minha caminhada de fé, eu tenho eu tenho a minha gratidão ao pastor Bertoldo, né? E ao pastor João Geraldo, que foram meus pastores. Depois nós tivemos também o pastor Manuel e o pastor Josué. Eu tive esses 4 pastores na Assembleia de Deus. Mas a pessoa que mais me ajudou foi o seu pai. Um homem que eu respeito, falo para todo mundo, nunca vou esquecer de tudo que ele fez por mim. Hoje, uma boa parte daquilo que eu ensino com segurança, eu aprendi no dia a dia, junto com seu pai, às noites de vigília. Nós já estudamos a Bíblia toda, de versículo por versículo, lendo 5 versículos, 5 versículos.
Só que naquele tempo ele lia 5 versículos e explicava, né? Eu lia 5 versículos e ele explicava de novo, né? E, então, devo muito, muito mesmo a pessoa do pastor João Siqueira, a amizade, o carinho, né? E foi alguém que me deu um discipulado. Se eu tiver, a Assembleia de Deus trabalha assim, né? Hoje a minha congregação, a gente trabalha assim, um discipulando o outro, né? Mas a pessoa que mais deu atenção e que mais teve paciência comigo foi seu pai. Então, eu acho que quando chegar no céu, se eu conseguir fazer alguma coisa, ele vai levar alguma recompensa também. Oh, meu Deus. Eu Que não bênção. conseguia, eu não consegui acompanhar todas as anteriores que você já fez aqui nesse projeto, mas eu acredito que é algo que vai. Travou? Oiê! Deu uma travadinha, peraí. Tá voltando aos pouquinhos. Não sei se foi a minha ou se foi a sua que travou aqui. Aê, tá voltando. Agora já tô te escutando. Foi a minha que travou? Eu acho que foi, que sua imagem embaçou, foi embaçada. Tá trêmulo aqui. Talvez seja por causa do tempo aqui na primavera que não está muito legal. E a internet esses dias não estava tão boa quanto deveria. Mas agora já tá melhorando. Ok, então vamos lá. Bom, o tema que a gente escolheu para hoje é falar sobre a vontade de Deus, né? Entender a vontade de Deus. E eu até grifei aqui um versículo que a gente até escuta muito, né, falar sobre ele, que está lá em Romanos 12, 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando eu resolvi falar sobre esse tema, eu convidei, né, o Bispo Rinaldo para trazer aqui junto comigo essa palavra. Eu até mandei para ele um vídeo que eu tratava sobre o rei Ezequias, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Quem era esse rei, para quem, né, não tem muito contato com a Bíblia, querer entender aonde que a gente vai chegar na ideia aí. Quem era? Faz um breve resumo aí sobre a história desse rei. Falar desse tema, principalmente as pessoas precisam um pouco ter um conhecimento da Escritura, porque a vontade de Deus, nós encontramos elas em várias formas. Mas eu vou definir 3, já que você usou Romanos 12, né, que é boa, agradável e perfeita, e já desmistificar e tirar essa mentalidade maligna que tem na mente de muita gente, que eles acham que existe a vontade permissiva. A vontade permissiva não existe. A vontade permissiva é totalmente rebeldia. É uma das formas mais demoníacas de destruir a vida de um cristão. É cristãos que caminham achando que está na vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus se divide pelo menos em 3 partes bem cruciais. A vontade secreta, está em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas é para Deus. Então existem coisas que jamais a gente vai ter uma explicação. Se você ler o livro de Jó até você chegar aos meados do final do livro, Jó não estava entendendo nada, mas estava acontecendo a vontade de Deus, que era secreta. Também nós temos a vontade de Deus revelada, que também Deuteronômio 29 vai falar que as coisas reveladas é para nós e para os nossos filhos. A vontade de Deus revelada, você só vai entender ela se você conhecer a Escritura. Para cada princípio de vida, para cada área das nossas vidas, Deus tem um propósito. Eu costumo dizer, Evelyn, que o pensamento de Deus é regra. E a vontade de Deus é lei. Porque o profeta Isaías, como o profeta Jeremias, vai dizer assim: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Esses pensamentos, na verdade, é a vontade de Deus. O analogia, eu já vou no Ezequias. Uma analogia.
Deus pensou no casamento. Isso é a vontade dele. Então, mas para o casamento, ele também teve um pensamento. Não é bom que o homem esteja só. Se tornou regra. Olha, não adulterarás. Uma lei para que proteja esse casamento. Então, o pensamento de Deus é lei. E a vontade de Deus é estabelecida através dos seus princípios. Quando não conhecemos isso, então nós ficamos vagueando, não experimentamos a perfeita vontade de Deus, não experimentamos a boa vontade de Deus, não experimentamos a agradável vontade de Deus, que são níveis. Nós temos o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, são os três lugares, ótimo para quem já chegou no lugar, pelo menos no átrio, né? O salmista no Salmo 84:10, ele diz, olha, a andorinha encontrou ninho, né? O pardal encontrou um lugar. Ah, se eu encontrasse um lugar nos teus átrios, ó Senhor. Lá, mais vale um dia nos átrios do que 1.008 lugares. Eu costumo traduzir que se você viver nos átrios, o que você produz em um dia na presença de Deus, nem com 1.000 dias você não consegue produzir. Imagina se você for para o lugar santo, onde estava a mesa, onde estava o candelabro, onde estava o altar do incenso, a mesa dos pães. Olha, você já pode ser desfrutado, sustentado, cheio. Você tem a presença de Deus, a comunhão. Imagina se isso melhorar e você fosse para o lugar santíssimo. O homem estava no Éden, no lugar santíssimo, que era na presença. Quando ele peca, Deus o tira para fora e ele vai para diante da presença. Veja que ele se distancia da perfeita vontade de Deus. Ele até vai para uma vontade agradável. Mas, se ele não se cuidar, ele vai ficar apenas numa boa vontade. Então, eu tenho níveis de viver a vontade de Deus. Só que, com todo respeito, e eu não quero ferir ninguém, mas a maioria dos crentes vive na vontade permissiva. Por exemplo, você é uma mocinha solteira, que eu sei, né? Pode estar até pensando em casar, né? Mas, exemplo do seu pai, acredito muito, Evelyn, eu não conheço crise no matrimônio do seu pai. E olha que eu conheço o casamento dele há quase 27 anos. Né? Eu não conheço. Eu sei que todo casamento tem uma crise, mas acredito muito que uma das pessoas que casou na vontade agradável ou boa vontade, posso até dizer perfeita vontade, foi seu pai. Porque muita gente se casa na vontade permissiva. Ele escolhe por aparência, por posição e não por propósito. Então, quando duas pessoas se casam por qualquer outra razão que não seja o propósito, servir a Deus. Por exemplo, seu pai tem um chamado ministerial, Deus da adolescência, né? Aí ele passou a maior parte da juventude dele fazendo a obra de Deus, sonhou com isso, vive até hoje. Já imaginou se simplesmente o casamento é permissivo? O contraste, a guerra. Então tem muitas pessoas trabalhando numa profissão, você se formou, agora você já está dando aula, né, sendo professora, parabéns por isso, né? Eu até conto para os outros aqui que você é das melhores alunas do Mato Grosso, né? E também o esforço que seu pai tem, ele é um estímulo para mim, né? Seu pai foi uma das pessoas que mais me estimulou a ler, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Olha o resultado, menino. E aí eu conto para as pessoas, né, que o pastor Josqueira falava para mim sempre, quem sabe mais ganha mais, quem sabe mais ganha mais. Até deve falar para ele que eu terminei de ler a Bíblia agora 230 vezes, tá? E vou partir agora para 300. E isso foi por ele uma motivação. Então, hoje eu acredito que eu vivo a perfeita vontade de Deus. Talvez falte algo por minha pessoa, mas eu vivi até meus 23 anos longe de Deus, com a vida toda conturbada. Dos 23 aos 31, então, esses 9 anos eu me preparei, eu me entreguei, e quando eu fui, literalmente, abandonei emprego, em dezembro de 2003 eu ganhava $3.830 por mês.
Vim para uma cidade para ganhar $1.000 e até ontem eu não recebi o primeiro salário, já passou 19 anos. E Deus já fez tantas coisas, como as coisas acontecem. Os resultados, Evelyn, quando você está fazendo a vontade de Deus, os resultados são naturais. O que você não pode é pular os processos. A maioria das pessoas que não respeitam processos, eles acham que estão vivendo uma vontade permissiva. E de fato, eles estão vivendo numa rebeldia total. Então, todas as áreas da nossa vida nós precisamos encontrar. Eu faço uma pergunta constantemente para os meus crentes aqui. Você vive aonde você deveria viver? Você faz o que deveria estar fazendo? Você mora ou ministério, trabalho, naquilo que realmente, porque as pessoas correm muito em busca de suas vontades e querem que Deus se alinhe à vontade deles. Fazem dos seus desejos necessidades e o que era necessário para agradar a Deus, eles não fazem. Você citou do rei Ezequias. Para mim, o rei Ezequias, o rei Asa e o rei Josafá são 3 reis extraordinários. Eles se comportaram até melhor do que o rei Davi. E são chamados sempre da linhagem de Davi. Quando se refere a um desses 3 reis, vai dizer que eles eram filho de Davi. Andou na vontade de Deus como seu pai Davi. Ezequias, um homem quase irrepreensível. Um homem que... E quando se lê a história dos reis, quando se tem o nome da mãe, é um segredo, tá? Quando se tem o nome da mãe de um personagem bíblico, quase todos são aprovados por Deus. Ezequias viveu da vontade de Deus, fez reforma, fez um avivamento. Só que Ezequias cometeu um ato que nós, protestantes ocidentais, também cometemos um ato. Pecado, e nós não vemos como pecado. A Bíblia diz, multiplicai e enchei a terra, sede fecundos. Deus não estava te aconselhando a se casar e ter filhos. É uma ordem. Quando eu entender que a vontade de Deus é um mandamento, eu antecipo, eu não preciso de uma lei que me obriga a fazer. Então, porque muita gente faz porque a lei pune, se não fizer. Mas aquele que está na graça, ele não precisa que a lei o obrigue a fazer. Eu procuro fazer a vontade daquele que me chamou. Eu não preciso de uma punição para me ficar na regra. E Ezequias não tinha. Agora ele já estava em uma idade avançada e ele ainda não tinha herdeiro. Aonde você descobriu isso? Eu descobri isso estudando o Talmud, a Bíblia oral dos judeus. Então, para o judaísmo, aquele que é a religião judaica, alguém não ter filho comete pecado. E até também o fato de multiplicar, por exemplo, seu pai teve 2 filhos, não precisa ter 10. Desde que nasceu um menino e uma menina. Você já cumpriu a ordem. Ele já foi fecundo e multiplicou. Por quê? Porque tem macho e fêmea. Por isso Jacó foi tendo filho. E foi tendo filho. E foi tendo filho. E só a 11ª gestação é que de uma das suas esposas é que nasceu uma menina. Não é que um judeu tem que ter 10 filhos, 12 filhos. A questão é que ele só está autorizado a parar quando ele cumprir a vontade de Deus, que é gerar filhos que se multipliquem. Porque já imaginou, nós não vamos voltar ao tempo pré-diluviano, antes de Noé, onde se casavam entre famílias, né? E não havia o incesto estabelecido. Mas era para cumprir essa vontade de Deus. E Ezequias não tinha filhos. E Deus dá uma ordem a Ezequias. Ezequias reverteu uma sentença. Porque se as pessoas aprendessem a obedecer a Deus e descobrir que a obediência tem poder de reverter sentença,
E só tem três coisas que revertem sentenças espirituais: arrependimento genuíno, uma vida devotada a Deus e as nossas atos de justiça, que aqui vai ser chamado de sadaká, que na verdade conta desde uma esmola a qualquer ajuda que você der ao semelhante. Isso são atos de justiça e pode reverter uma sentença. Ezequias ora e diz: lembra que eu fui perfeito nos teus caminhos. Opa! Ele andou na vontade de Deus a tal nível que ele pôde dizer: lembra que eu fui perfeito. Lembra que eu Ele sempre tinha andei na sua perfeita vontade. uma Quando ele legalidade, disse né? isso, quando ele disse isso, então Isaías teve que voltar e dizer para ele: olha, mais 15 anos. Mas aqui entra o Romanos 12, 2. Os 15 anos de vida para Ezequias não era a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus é que Ezequias morresse naquele dia. Aí a vontade, entre aspas, Deus atendeu à vontade de Ezequias, e nesse período de 15 anos, nasce um menino chamado Manassés, que foi o pior dos reis de Israel, ao tal que a Bíblia afirma que não haveria outro pior do que ele. Por quê, Evelyn? Porque Ezequias clamou a Deus para que fosse feita a sua vontade. Diferente de Jesus, quando ele ora, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Crente nenhum quer passar prova. Crente nenhum quer passar luta. E eu descobri algo. Você que já é agora professora, você já teve algum bimestre, algum semestre que você não teve uma prova? Prova na vida do crente não é falta da vontade de Deus. Prova na nossa vida não é o diabo. Prova na nossa vida é Deus nos aperfeiçoando para nos levar à vontade dele. Há um plano de Deus na sua vida que você se tornasse uma engenheira civil. Mas para isso você começou a fazer prova desde a primeira série. A cada semestre, bimestre, a cada 15 dias, enfim. Prova, passei de ano. Aí veio o primeiro ano, veio o ensino médio, fui para a faculdade, prova, e no final de tudo eu tenho que dar a prova das provas, que é um TCC. Eu fiz direito e não tenho diploma. Eu fiquei devendo exatamente o TCC do 10º semestre. E me perdi, depois não consegui tempo para voltar e não fiz a última prova. Eu poderia dizer: o diabo atrapalhou eu estar formado hoje ou ter o meu diploma. Não, eu não fiz a última prova. Então, provações está dentro da vontade de Deus. Um homem não... Provações e prosperidade, sucesso espiritual, não nos isenta de sermos provados, porque as provas estão estabelecidas na vontade de Deus para que nós possamos subir degraus. Só que quando eu oro para que a minha vontade seja feita, e aqui nós vamos tirar uma prova dos 9. Quantas das nossas últimas orações, de nós que estamos aqui nessa live, quantas das nossas últimas 100 orações Deus respondeu? Porque eu conheço pessoas que oram 10 vezes mais do que eu. Eu reconheço que eu sou um pastor que ora muito pouco. Eu leio muito mais do que eu oro. Reconheço. Mas aprendi a orar. Eu aprendi com o seu pai. E eu acredito que eu já cheguei a passar 10 anos sem pedir nada. E agradecendo por tudo que eu recebi. Dá um glória a Deus. Eu contava esse final de semana lá em Gurupi, do Tocantins, que até quando eu acidento, eu dou um glória a Deus, porque Deus tem um propósito nisso. E se eu souber passar essa prova, entendendo que é Deus que está no comando, então isso é a vontade dele. Seja até permissiva. Mas a vontade permissiva parte dele. Quando eu quero ter algo e quero que ele permita, isso é rebeldia.
Então ele faz da minha vida, que na verdade quando parte de Deus não é vontade permissiva, é a vontade secreta. Eu não sei o propósito. Eu sou o elemento que ele está trabalhando. Talvez eu vou descobrir depois. Jesus disse para os discípulos: o que eu faço agora, vocês não compreendem, mas compreenderão depois. Vocês ainda não estão no nível de entender a minha vontade. Porque já imaginou se Pedro descobrisse naquela hora que seria crucificado de cabeça para baixo? O outro que ia morrer na fogueira, o outro que ia ser apedrejado, o outro que ia ser decapitado. Ah, eles iam correr do investimento ministerial, né? Falar, até aqui, tudo bem. Ver os milagres, comer o pão, ver a multiplicação, mas daqui para frente a gente não quer mais a vontade. Jesus está na prensa do Getsemane, e quando ele ora, ele diz: se for possível. Ele estava negociando na oração. Se for possível, papai, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade. Dia 9 de outubro de 94, eu entreguei minha vida para Jesus. Resolvido. Criei um lema nos anos posteriores que eu fui entendendo a Escritura. Eu criei um lema para mim: eu entreguei minha vida para Jesus. Tudo que acontecer na minha vida é Jesus. Você não vai ouvir, e nunca ouviu e não vai ouvir, ele diz: é o diabo. O diabo só passa perto de mim com permissão de Deus. Eu não vivo em pecado, eu levo uma vida regrada na Escritura, e os mandamentos não são difíceis. Eu cuido da minha alimentação, eu cuido do meu descanso semanal, eu procuro fazer o que está escrito. Não sou melhor do que ninguém, mas Deus nos chamou para ser diferente. E se alguém quer viver a vontade de Deus, esse livro é o ideal para sabermos a vontade de Deus. Tem muita gente orando por horas para que Deus faça a sua vontade, quando você poderia gastar apenas uma oração de 30 segundos, que é a oração ao Pai Nosso, mas se ela for meditada, se você orar o Pai Nosso em 25 minutos, e você não estiver na presença de Deus, na glória de Deus, e Deus não tiver te respondido, é porque você não tem uma aliança com Deus. Por anos eu passei... Está falando sobre a vontade, né? Seja feita... Toda. E ele termina fazendo a vontade dele ou do Pai? Toda a oração é para que seja feita a vontade. Olha aqui, ele diz: perdoa as nossas faltas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar as minhas faltas é minha vontade. Espero que Deus atenda. Perdoar quem me ofendeu é a vontade dele. Então não depende de mim. Ah, eu quero viver a vontade de Deus. Então comece perdoando. Eu quero viver a vontade de Deus. Então estenda a mão para o seu inimigo. Eu quero a vontade de Deus. Então comece a observar os mandamentos. Não escolhe os mandamentos que você quer obedecer. Jesus disse: a minha vontade, a minha fome, a minha vontade, a minha comida, perdão, é fazer a vontade de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que se eu me comprometer com a vontade de Deus, eu não preciso me preocupar com o suprimento. Por quê? Porque Mateus 6,33 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Eu costumo ensinar o reino e o rei. Para que se tenha o reino, você tem que agradar o rei. Então o versículo tem um enigma. Buscai primeiro o reino. Ok. Como eu busco o reino? Praticando as leis do reino. Praticando as leis do reino, eu agrado o rei. Se você agradar o rei, ele supre a sua vontade, que está no Salmo 37. Ele diz: deleita-te no Senhor, e ele concederá o que deseja o seu coração. Eu devo ter desejo, porque é natural. Mas eu não tenho vontade própria. Quando você confessa Jesus como Senhor, Deus te dá 3 direitos, Evelyn. Primeiro direito de alguém que tem Jesus como Senhor: não ter direito. Segundo direito de alguém que entregou sua vida para Jesus: não ter direito. Terceiro direito de alguém que entregou sua vida para Jesus: qual é? Não ter direito. Então você já aprendeu. Então, a partir de hoje, eu não vou revidar.
eu não vou reclamar, eu não vou no tribunal, eu não vou dizer, isso é comigo, meu Deus. Eu não vou mais reclamar por uma moradia, eu não vou reclamar mais por um alimento, não vou por uma vestimenta, por nada. Por quê? Porque eu estou buscando a vontade de Deus. Eu me agrado do rei e o rei satisfaz os meus desejos. Por quê? Porque eu vivo para fazer a vontade dele. Quando nós invertemos e permitimos que os nossos desejos se tornem vontade, Satanás passa a reinar sobre nós. Mas quando nós esperamos que Deus atenda os nossos desejos, é sinal de que nós estamos começando a viver a vontade de Deus. Quando eu aguardo em Deus que Ele supre as minhas necessidades, eu não me preocupo em me dar, então eu me preocupo em me alinhar com a vontade de Deus. Agora eu estou governado pelo reino. E eu agrado o rei. Quando eu procuro a minha vontade, eu desagrado o rei. Porque eu sou servo. O servo não tem vontade própria, assim como a criança. Uma criança tem desejo de... Quando você era pequeno, você não tinha vontade de pegar a moto, de pegar o carro, mas não tinha ainda chegado nos 18 anos? Então você estava na condição de alguém que tinha desejo. Mas se o seu desejo ultrapassasse as ordens dos pais, você realizaria a sua vontade. E ao realizar a sua vontade, contrariava seus pais. Todo pecado, ele é realizado para satisfazer a nossa vontade. Toda renúncia que nós fazemos para agradar a Deus, Deus atende às nossas necessidades. Amém? Vou tomar uma água. Sim, uma coisa também que eu observo que, além de, nesses 15 anos, Ezequias ter gerado Manassés, ele também fez um erro que a gente costuma cometer, que é abrir as nossas intimidades. Esse é um erro grande. E lá na frente deu muito prejuízo para o povo, né? Que foi quando ele chegou lá, a visitinha amigável, né? Vem aqui ver tudo que eu tenho. E aí mostrou todos os tesouros que ele não devia ter mostrado. Isso também contraria uma coisa que não é o que Deus quer pra gente. Você fez uma live aqui esses dias com o pastor João Geraldo, né? Um homem de Deus que admiro muito. Você já conhece o pastor do pastor João Geraldo? Um homem de Deus extraordinário, chama o Hélito Oliveira. Ele veio aqui, ele me levou uma vez lá no Espírito Santo, num ano só, acho que eu fui umas 5, 6 vezes. E aí eu me senti na obrigação, e ele é um homem de Deus extraordinário, ministra muito, um homem muito inteligente. E ele veio aqui na igreja. E eu tenho uma regra aqui na nossa igreja. Eu ensino isso aqui. E aí nós saímos pela cidade, e um discípulo meu estava dirigindo o carro. E daqui a pouco ele passou para um lugar e disse assim, para o apóstolo Hélito, esse terreno aqui é do bispo. Foi para outro lugar, passou no outro e disse, esse terreno aqui é do bispo. E eu já estava furioso com o meu discípulo. No momento, o apóstolo Hélito vai atender o telefone e eu disse, você vai me dar os terrenos que você já mostrou para ele. Nessa época, eu acho que eu tinha uns 15 ou 16 terrenos. Ele já tinha mostrado uns 3 ou 4. E eu lembro que eu falei para ele, você me deve 3 terrenos. Ele disse, por quê? Porque você me acabou de fazer eu perder 3 terrenos. Por quê? Você já viu o demônio que tem nos crentes de todas as igrejas, que quando chega um pregador de fora, um homem de Deus de fora, eles querem levar esse homem de Deus lá na empresa, lá nos seus negócios? Aqui eu disciplino se um crente meu pegar um pastor que vem na minha igreja e levar na empresa dele para orar lá na casa dele, qualquer coisa. Ele está cometendo 2 pecados. O primeiro é contra Deus. O segundo é desonra contra o sacerdote. Eu sou seu pastor. Não existe ninguém com maior autorização na terra para trazer a vontade de Deus sobre a sua vida do que o seu pastor. Quando as pessoas não entendem isso, eles nunca vão viver a vontade de Deus. Porque primeiro que um sacerdote, você elege ele no seu coração. Ele é boca de Deus.
Hoje eu vivo, Evelyn, e tomei atitudes em cima de sonhos que o seu pai me contou, sonhos. Não foram profecias verbal, não. Ele contava e ele não mandou eu seguir os sonhos que ele me deu. Mas pergunte para o seu pai se hoje eu não vivo uma maior parte daquilo que Deus mostrou a ele em sonho. Por que que Deus usava ele em sonhos e direcionou a minha vida no futuro em muitas áreas? Porque eu tinha e o respeitava e respeito, honro, até que já devo ter dado muita contrariedade para ele, né? Mas a intenção sempre foi de honra. E quando você tem alguém assim, não há nenhum canal dos céus sobre a vida de alguém que não seja através do seu pastor. A bênção está no seu pastor. Eu acredito que Ezequias foi mostrar para os príncipes da Babilônia o seu reino, querendo dar algum grau de relacionamento para que no futuro ele pudesse ter um relacionamento mais íntimo ou pudesse ter algum benefício com o rei da Babilônia. E foi a maior besteira que ele já cometeu. Abrir a sua vida para quem você não conhece. Abrir a sua vida para alguém que não tem a sua vida aberta para outro. O discipulado é muito importante, Evelyn. Você não é amiga da sua mãe. Essa história de que, eu sou a minha melhor amiga, a minha mãe, não. A amiga não pode destruir a sua iniquidade. Sua mãe pode ter uma amizade com você, mas ela é sua mãe. Quando você conta fraqueza para ela, ela tem a autoridade de lhe corrigir. Isso significa que você submete a sua vontade à autoridade da sua mãe. Se você contar um pecado seu para uma amiga, ela vai falar, ai, amiga, te entendo. E o seu pecado vai continuar lá. Então eu não sou o melhor, meu pai não é meu melhor amigo, eu não sou o melhor amigo do Bruno, eu sou o pai do Bruno. E há erros que eu tenho que reverter à vontade dele. Quando ele comete uma decisão, uma opinião ou uma ação que não se enquadra com aquilo que eu creio, eu tenho a autoridade de destruir a vontade dele. Porque se ele errar, eu sou o remissor. Eu sou o remidor, eu sou a pessoa que posso orar por ele. Então eu tenho uma experiência para contar, talvez fuja um pouquinho aqui, mas vai pegar muita gente. A primeira praga que surgiu na história é quando os filisteus pegam a arca tomada dos filhos de Eli e eles levam para a Filístia e lá eles abrem a arca e olham para dentro da arca e eles são atingidos por pragas. A Bíblia fala de hemorroidas e pragas. Lá a palavra pragas no hebraico, ela serve para piolho, carrapato, berne, barata, grilo, qualquer coisa. Então a coisa foi terrível. E nos homens teve hemorroida exposta, que é uma coisa até meio sem graça de falar aqui, mas ela existe. Ezequias mostra o palácio, mostra a vida dele, mostra o ministério dele, mostra o reino dele para pessoas estranhas. Para quem eu devo abrir a minha vida? Para a autoridade que tem o poder de me remir, para a autoridade que tem poder de interceder por mim, para mais ninguém. Não se conta projeto, você não deve contar os seus projetos pessoais. Você tem sonhos, Zé. Quando você se apaixonar, não conte para sua melhor amiga. Quando você marcar o xizinho na testa do camarada e falar assim, olha, se Jesus me desse aquele lá, eu ia ficar contente, não conte para sua melhor amiga. Por quê? Porque pode ser que ela seja solteira e se interesse também. E assim como Ezequias, um ano depois, perdeu até os filhos, você pode ver um ano depois do seu sonho contado para alguém que não tinha autor, que não ora por você, que não intercede por você, que não é autoridade sobre você. Não conte seus desejos, porque ele pode roubar os seus desejos.
Então, Ezequias fez isso consigo, mas os filisteus fizeram com um terceiro. A arca representava uma pessoa, e eles abriram a arca e olharam para dentro. Então, quando eu abro a minha vida e mostro para o estranho, eu perco o que eu tenho. Quando alguém abre a minha vida para bisbilhotar, ele perde o que tem. Entende? E aí, vou contar uma experiência aqui, ela é feia, eu prego com veemência, eu sou sanguíneo. Meu pai dizia assim, meu filho, você parece que prega com ira. Não, é o meu jeito. Eu prego regra, eu não. E toda regra tem uma exceção, mas Deus não me colocou para pregar exceção. Pregador de exceção é aquele que fala assim, queridos, amados. Ele só fica pregando exceção. Regra você prega reto. Prega o que precisa ser dito. E eu falava muitas vezes, seu linguarudo, seu fofoqueiro, seu murmurador, no dia que você tiver com um pau, no dia hemorroida para fora, você vai parar de falar e mexer na vida dos outros. Porque se tem algo que não está na vontade de Deus, é o murmurador. Só que murmuração, ela tem 9 sinônimos na palavra hebraico. A palavra é lashon hará. Reclamação, maledicência, injúria, difamação, calúnia, mentira, falso testemunho, palavras frívolas e palavras torpes. São sinônimos de uma mesma palavra. Então está lá em Provérbios 6, que tem 7 coisas que Deus odeia, a 6 e a 7ª Deus abomina, que é o lashon hará. O lashon hará, a maledicência, a murmuração, você não dá 2 passos para sair da presença de Deus. Você não precisa se mover, apenas propor no coração que você irá falar, você já saiu da vontade de Deus. A linha da vontade de Deus é muito tênue para você permanecer na vontade de Deus. A viver a vontade de Deus é uma renúncia total, ao ponto que a Bíblia vai chamar de morte. Eu tenho que morrer para esta vida. Imagina, Eva, que não será você que vai decidir com quem você vai se casar. Não será você, a partir de agora, quem vai decidir aonde você vai morar. Não é você que decide o que você vai comer. Porque isso tudo está na Escritura. A nossa cultura ocidental perdeu a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós ficamos aí com 18, 20 ou mais anos e vai escolher com quem vai se casar. Mas na Bíblia não era assim. Quem decidia eram os pais. E as pessoas aceitavam. E se viviam muito melhor do que hoje, quando eu mesmo faço a minha escolha. A Bíblia diz o que comer... Meu pai já está com essas propostas. Tô brincando, Mas, pode continuar. olha, eu prego isso, o filho do pastor Deildo, em Portugal. Eu preguei lá em 2017, 2018, e ele disse para os pais de púlpito, eu vou me casar com a moça que minha mãe escolher. E por incrível que pareça, a mãe marcou o noivado. Nem a noiva não sabia. Só que a mãe tinha ouvido, a mãe olhou para uma moça, e aí na conversa todo mundo queria saber, só já escolheu, só já escolheu, só já escolheu. E a mãe simplesmente teve um testemunho. A moça disse, eu estou orando, e eu tenho certeza, pastora, que a senhora vai me escolher. E era a moça que a pastora estava observando por 2 anos. No dia do noivado, o moço descobriu quem era a noiva dele. E ele, por mais de 2 anos, dizia, Deus, se for a sua vontade, deixa a mamãe escolher a fulana. Escolheu exatamente aquele também. Se casou agora, em setembro, eu não pude ir, mas ele se casou agora em setembro, para você ver como funciona. Mas ele se submeteu, que ele agradaria o coração de sua mãe, com um pensamento, se eu aceitar a opinião de minha mãe, com quem eu me caso, eu vou ter uma esposa como a minha mãe. Esse foi o propósito dele. E veja como funciona quando eu me submeto. A Bíblia fala da vontade de Deus acerca do alimento. Mas a maioria dos cristãos que você conhece vai dizer assim, não, isso aqui já passou. Isso aqui é Velho Testamento. Eu cheguei a vencer o tempo, eu também tenho outra live agora, mas É verdade, né? Em 2 minutos eu vou dizer isso aqui. A Bíblia que nós conhecemos, de Mateus a Apocalipse,
até o ano 45 a 55, ela não estava escrita depois de Cristo. Por mais de 50 anos, qual foi o evangelho que Jesus veio pregar? Ele não veio pregando o evangelho do reino? João Batista não veio pregando o evangelho do reino? Os apóstolos não pregaram o evangelho do reino? Com qual escritura lá, Evelyn? Não foi Isaías. com a primeira parte do mandamento? E por que hoje um pastor diz que isso não tem mais serventia? Por que agora eu só uso o que é benefício e o que é dever eu jogo para lá? Por que será que existe tanto tipo de câncer? Por que tantas pessoas estão hoje com depressão? Por quebra de dois princípios. Levítico 11, que é o alimento, e o Êxodo 24, que é o descanso do Shabat. Você está achando que Satanás ia tirar um princípio que não tivesse sentido? Não, ele tirou as maiores fontes de vida e de prosperidade da igreja atual. Por quê? Porque nós olhamos para a Escritura, ignoramos certos princípios, não aceitamos aquele princípio como vontade de Deus para a minha vida. Quando eu entendi isso, dentro da Assembleia de Deus, seu pai, João Siqueira, me ensinou a guardar o sábado, e já faz 26 anos que eu guardo o sábado, que foi seu pai que me ensinou. Com a estratégia, ele falou assim, fala que você está consagrando, que ninguém vai mexer com você. E olha, nós não vivemos tão perto, mas as coisas que acontecem comigo, principalmente na área financeira, não acontecem com a maioria dos crentes. E eu não faço manobra. Eu simplesmente aceitei. Porque eu descobri que a maior fonte de prosperidade para um cristão é o Shabat. Você não é fiel com a 10ª parte da sua renda? E por que você não é fiel com 1/7 do seu tempo? Qual é mais difícil, dar a 10ª parte ou a 7ª parte? Dar 10% ou 1/7? Muito mais fácil dar 1/7, mas as pessoas não dão. E quando eu não obedeço um princípio, eu estou renunciando à vontade de Deus. Então, eu até tinha anotado aqui, para a gente falar sobre Gálatas 5, que 5:19 vai falar da vontade do homem, que é as obras da carne. E do 22 vai falar dos frutos do Espírito, que é a vontade de Deus. Paulo vai falar aos Efésios que esta é a vontade de Deus, que nós andemos em obediência. Então, viver a vontade de Deus é uma renúncia total que o mundo espiritual considera como morte. Então, quem quer ganhar a sua vida, não é a sua vida, deve renunciar a esta vida. Viver como um escravo que não tem vontade própria. Qual é a minha vontade? Descobrir o que agrada ao rei. E vou me esforçar para agradar o rei. Amém? Amém. Em resumo, é essa vontade que vai nos levar para o céu, meus amigos. Então, você que Porque está aí essa também é a vontade de Deus. A vontade de Deus está lá, inclusive, em João 6,39. Eu até tinha anotado ele aqui, ó. A vontade do Pai é que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Então, Jesus Cristo veio na Terra para salvar todo mundo. Então, você que está aí na live, já aproveita para mudar de vida. Já corre lá em Romanos 10, 8, 9, 10, leia, releia e entregue sua vida a Jesus, que a vontade de Deus se estabelecer sobre você, a sua vida nunca mais será a mesma. Buscar viver a vontade de Deus. Pastor, é com facilidade? Não, é com muita dificuldade. Só que lembre, as dificuldades não impedem o propósito. As dificuldades, as provas, são para nos promover. E uma prova que eu passo na vontade de Deus, na vida, Evelyn, ela nunca mais volta. Não se repete a prova 2 vezes. Você nunca mais vai fazer prova de 5ª série, porque você já é doutora. Nunca mais você vai fazer a prova do 3º ano, porque você já terminou o ensino superior. Uma vez que você viveu a vontade de Deus e passou a prova, passou a dificuldade, sem voltar atrás, aceitando como vontade de Deus, ela nunca mais. E tem mais uma coisa.
ela facilita o caminho para os meus filhos. Que eu vou fazer uma live agora sobre os pais preparam o caminho para os filhos. Convido os que estão aqui, desligando aqui, cola no meu Instagram. E nós vamos trabalhar. Por quê? Porque aonde você viveu a vontade de Deus, os seus filhos já vão partir dali para frente na vontade de Deus. Evelyn, quantos dias você já viveu desviada, Evelyn? Quantas vezes Graças você já se desviou? a Deus. Lembra aí se você já passou um dia sem servir a Deus, Evelyn? E essa Glória foi a sua Deus, escolha? Não, você aceitou, porque os seus pais viveram na juventude, na adolescência e na juventude, buscando a vontade de Deus. Você já nasceu. Você não tem uma vida fácil. Você não tem tudo que você gostaria de ter. Mas eu duvido que tenha alguma necessidade na sua vida que Deus não tenha suprido. Às vezes a gente confunde um pouquinho os desejos com necessidade e acha que ele está demorando. Não, mas toda a vontade de Deus está sendo estabelecida. Agora você tem ideia, eu amo você, eu amo seu irmão, eu amo sua família, porque vocês já são diferentes de uma geração anterior. Eu fico imaginando como serão os netos do João Siqueira. Que tipo de gente, que nível de temor, que nível de índole, de caráter, que os netos desse homem vai ter, porque eu não conheço o pecado do seu pai. E eu não conheço o pecado seu. Agora você imagina, uma terceira geração. Se eu sei que seu pai já pecou, e com certeza você também já pecou, mas não no nível de escândalo. Olha que a gente já está numa agradável vontade de Deus, né? Agora você já imaginou o seu filho, que você não vai conhecer pecado nele. Vou terminar aqui contando um testemunho de um homem, um presbiteriano no Brasil chamado Russell Shedd. A filha dele, com mais idade do que eu, com 55 anos, disse um dia, pregando um sermão na frente do seu pai. Ele disse, o meu pai peca, porque eu sei que todo homem peca, mas eu não conheço o pecado do meu pai. Será que esse homem já alcançou a vontade de Deus? Esse homem terminou a vida, pelo menos a última década, enfrentando um câncer terrível, que parece até injustiça, né? Servir tantos anos a Deus e terminar com um câncer. Ele não aceitava remédio para diminuir as dores. Chegou ao nível dos últimos meses de vida dele que morfina tinha que ser em alta dose para cortar. E ele não aceitava tomar. Porque ele disse, por certo, que é a vontade de Deus. Porque se ele não me curou, por certo, que é a vontade de Deus que eu passe por isso. Eu ainda não entendo o que ele quer, mas ele está me aperfeiçoando em algum lugar. E logo eu vou sair desse corpo. Então eu vou descobrir a vontade de Deus que nesse plano ficou secreta, eu vou descobrir como ela é. Amém? Deus te abençoe, Amém. minha filha. Muito obrigada, que Deus abençoe. Nossa, hoje foi uma live de aprendizado. Eu gosto que eu fico aqui só ouvindo e aprendendo. É bom demais. É que eu falo demais, perdão, eu falo muito. Não, mas não, foi ótimo, ótimo. Amém. Muito obrigada. Gente, um abraço tá aí, para ó, sua já migra família. aí para a próxima live. Pode deixar. Já vou desligar aqui e já vou entrar no meu Instagram e nós vamos falar dos pais preparam o caminho para os filhos. Deus te abençoe e fique com Deus. Aí, beleza. Amém. Beleza. Pode encerrar aí, que daí eu vou só finalizar. Gente, muitíssimo obrigada a todo mundo que acompanhou, tá? Estou muito feliz aqui que teve bastante interação para a galera, foi desde o começo. Eu vi aqui a Andressa, tem algumas pessoas que eu não conheço, mas vou falar o nome de vocês, comentário aqui. Regiane, Luana, deixa eu ver aqui, Yolanda, Pastor Marco Tigre. Tem uma galera aí, gente. Muito obrigada por acompanhar, tá? Cláudia Silva, Claudinha também eu vi que estava aí. Eudivânio também. Então, muito obrigada. Nós teremos mais uma live essa semana, então fique esperto aí, tá? Para vocês não perderem. O projeto está incrível, pela graça de Deus. E que você aprenda cada dia mais para que você tenha um 2023 abençoado.
tá bom? Eu aguardo vocês, fiquem ligados nos stories que eu sempre posto quem que vai vir aqui pra live e também o horário, tá? O dia certinho aí, porque como eu já falei, depende muito do convidado, ok? Um beijo, fiquem com Deus e foi um prazer receber todo mundo aqui. Agora vão lá assistir a outra live dele, tá? Até mais.